Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está escutando o nosso podcast. Eu sou o Vinícius. E eu sou o Lucas. E está começando agora um episódio do Papo de EQ. Bom, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje aqui eu estou com a presença do Lucas, né, para ser meu parceiro nesse episódio de hoje. E a gente está muito feliz porque a gente tem duas convidadas que, assim, quando aceitaram o nosso convite, a gente ficou muito feliz. São duas pessoas que são alunas da UFLA, inclusive. Vou falar só um pouquinho sobre elas, eu vou deixar elas introduzirem e falarem um pouco sobre elas mesmas. Mas são alunas da UFLA e que não estão aqui na UFLA nesse momento, né? Elas estão aí pelo mundo e estudando ainda, né, a nossa amada engenharia química. Então, sem mais delongas, né, eu queria dar as boas-vindas aí para Yasmin e para Larissa. Sejam muito bem-vindos, né, e podem falar um pouquinho sobre vocês aí, por favor. Muito obrigada. Meu nome é Yasmin, eu estou no 8º período de engenharia química, eu sou formada em engenharia ambiental, fiz mestrado em recursos hídricos pela UFA. Eu tenho 28 anos e hoje eu estou estudando na Universidade Felma, aqui em Grenoble, na França. E eu estou estudando pelo intercâmbio Braftec. Muito obrigada também. Já vou me desculpar pela voz, porque eu estou doente. Mas meu nome é Larissa, eu tenho 23 anos, estou no 9º período de Engenharia Química na UFA e também estou fazendo intercâmbio Braftec em Grenoble. E também estou estudando na Felma. Bom, agora que vocês, falaram um cadinho de vocês, eu queria saber, assim, um pouquinho do intercâmbio do Braftec, né? Como vocês ficaram sabendo, quais foram os pré-requisitos para você participar do edital. Então, pessoalmente, eu fiquei sabendo quando eu estava na engenharia ambiental, esse programa é bem antigo, e aí ele tinha dado uma parada, ele era mais voltado, ele acho que quem coordenava ele era o pessoal da agrícola. E aí ele retornou com o Juliano, da Materiais. E aí eu já sabia da existência desse intercâmbio. E aí quando eu entrei na engenharia química, o edital voltou e aí foi aí que eu tentei. E aí ele tem alguns requisitos, se você quiser falar mais, Larissa. Sim, para mim, eu descobri o Braftec quando ele começou agora, né, nessa nova etapa dele, que ele voltou pela engenharia de materiais. Como eu tinha contato com o professor Juliano, que era meu orientador de iniciação científica, ele comentou da oportunidade e foi assim que eu fiquei sabendo. Como pré-requisito, tinha basicamente que ter francês nível B1, alguma prova de proficiência que atestasse esse nível. A gente também precisou enviar alguns documentos comprovando a questão de notas, as questões de atividades extracurriculares que a gente tinha feito na UFA. Também teve a questão de... tem que ser alguns cursos pré-selecionados, não são aceitos todos os cursos da engenharia, era apenas para engenharia química, materiais, alimentos e mecânica, então era mais destinado a esse público. E eles falavam para ter algum vínculo, né, com a parte de polímeros, porque a intenção era ter esse vínculo, tanto é que o pessoal que acaba fazendo materiais tem sim alguma vantagem sobre o edital, mas a gente concorreu com o pessoal e outros pontos, outras atividades extracurriculares acabaram favorecendo o pessoal da engenharia química. Tem mais alguns pontos também que vale destacar, que você tem que ter entre 40% e 80% do curso concluído, você não pode ter mais do que 80%. Além disso, tem provas específicas que você precisa fazer para ter esse nível, não é qualquer prova, você tem que fazer ou o DELF ou o TCF, que são provas certificadas pela Aliança Francesa, que é uma escola de línguas que é muito famosa, tipo, é francesa e tem em algumas capitais do Brasil. Então, basicamente, tipo, são provas específicas. É como se fosse o TOEFL, só que em francês. No nosso caso, ainda também não podia ter mais de 4 reprovações durante o curso, né? Isso, e também essa questão de polímeros que a Larissa citou, isso tinha realmente uma vantagem sobre o edital, porque a parceria era basicamente tipo, para a área de materiais. Só que eu, por exemplo, eu não tinha nada na área. Então, tipo,
quem não tem também pode tentar. Entendi. E é até bom saber, porque muitas pessoas não têm noção de como chegar, né, e quais são os programas de intercâmbio que a gente tem na faculdade. Inclusive, perguntando ainda mais sobre o programa, como que foram as etapas, quais foram, né, e como foram, né, as etapas desse processo seletivo que vocês passaram? Primeiramente, eles lançam o edital, e aí lá tem os requisitos. E é bom você já reconhecer e saber que existe esse edital. Por quê? Porque essa prova, ela tem datas específicas no ano para que você faça. E, por exemplo, acho que são 4 vezes ao ano, né, Larissa? Não lembro. Mas, então... E aí, tipo, o edital te dá um tempo, acho que é de 1 mês, sei lá, para você mandar tudo. Ou seja, você já precisa, basicamente, ter feito essa prova. Porque demora também 1 mês, basicamente, para sair o resultado. Então é uma boa que a galera já saiba como que funciona, porque você já precisa meio que estar preparado para quando o edital sair, você já ter em mãos o seu certificado de proficiência. Sim, depois que o edital foi lançado, a gente enviou todos os documentos necessários que eles pediam, e aí foi para a banca avaliadora, no qual eles iriam computar a partir de uma quantidade de pontos, cada critério que você atendia, você ganhava uma pontuação em cima disso, e as maiores pontuações acabavam saindo na listagem. No nosso caso, foram as 4 primeiras iriam ser glorificados com a bolsa de intercâmbio desse Brafitec. Então, eles fazem uma listagem a partir dessa pontuação. Essa pontuação também é descrita toda no edital, como eles vão avaliar cada pré-requisito. Então, quem tem interesse já pode olhar lá e ver quantos pontos tem, quais documentos que vão mandar extras para conseguir aumentar essa pontuação. Além disso, vocês fizeram, né, alguma entrevista com o pessoal que era da banca avaliadora? É meio que você tem que mandar um vídeo, né? Tipo, falando suas motivações. Então, não é realmente uma entrevista pessoalmente, mas você tem que... Um dos requisitos é você mandar um vídeo explicando suas motivações, por que você quer ir, e falando sobre tudo isso. Foi uma reunião com os responsáveis e os professores e organizadores aqui da França já tinha passado por esse processo, já tinha sido selecionada, e a gente já estava começando a entrar em contato com os professores para eles explicarem um pouco como é que era a divisão das escolas aqui, das universidades, porque as universidades aqui têm várias escolas, que eles chamam, que é cada uma destinada a uma área específica. Então, eles foram fazer uma reunião para apresentar para a gente como funcionava isso, mas eu já tinha sido selecionada, não fez parte do processo seletivo, foi depois mesmo, foi mais para a gente começar a ter esse contato com os professores e com a realidade daqui. Eu queria saber um pouquinho também como foi o processo de aprovação de visto, né, o processo de mudança que vocês fizeram, né, sair do Brasil direto para a França, e como que foi o estabelecimento dentro da comunidade francesa. O processo de visto, ele também tem que ser feito com bastante antecedência, porque tem muita burocracia para resolver. Então, meio que foi um período, uma loucura, né? A gente, tipo, fazendo matéria, tendo que resolver burocracia, tanto do Brasil quanto da França, porque para a gente arrumar moradia aqui tem meio que, tipo, chama Cruz, que é onde tem as residências universitárias. É tipo uma plataforma enorme que tem tudo. Tem restaurante universitário, tem residência para você morar. E aí a gente também tinha que se inscrever nesse site para poder conseguir residência. Tinha que mandar documento, tinha que ir para o Rio para tirar visto, porque quem é de Minas, por exemplo, tira no Rio. Aí depois você tem que ir buscar seu visto. Então, para mim, foi uma loucura. Eu imagino que para a Larissa também. Sim, foi bem complicado, principalmente conciliar com todas as atividades da UFA, né, no caso. Mas o processo do visto em si foi bem tranquilo para a gente viu todos os documentos necessários, chegamos lá no dia, né, no Rio, enviamos todos os documentos,
e depois de um tempo já ficou pronto, não tivemos problemas com não sair o visto ou algo do tipo, porque o próprio programa do Braftec, a CAPES já envia vários documentos que você precisa para o visto. Então, você tendo esses documentos, é muito fácil de tirar o visto. A gente não teve problema com ele sair. Foi mais a questão de deslocamento mesmo, de ir até o Rio durante o período escolar, né? O período de aulas, de provas, de trabalhos. Então, é mais esse lado. E vale destacar também que, por ter essa parceria com a CAPES, não, igual a Larissa falou, não tem problema nenhum para tirar o visto. É até facilitado, porque ele já sabe que é o governo que está mandando a gente para estudar e etc. Então, é bem tranquilo mesmo. E depois disso, no caso que a gente conseguiu o visto, organizamos a questão, né? No Brasil mesmo a gente já organizou, já pediu a questão do alojamento aqui na França e também outras burocracias que a gente teve que resolver um pouco antes de vir, a questão de seguro-saúde, também a questão, né, de dinheiro que a gente precisava ter, pelo menos um pouco, para chegar. Então, essa parte a gente conseguiu dar uma adiantada no Brasil. E quando a gente chegou na nossa residência aqui em Grenoble, conseguimos entrar, foi bem tranquilo para mim. Eles sumiram um pouco na questão de marcar, porque aqui na França tudo funciona com marcar, agendar horário. Então, como a gente estava vindo de outro país, a gente tentou agendar, só que eles estavam dando datas disponíveis muito depois, né? Porque a gente já estava aqui, mas foi bem tranquilo, a gente conversou com eles, eles deixaram a gente entrar antes do tempo previsto para nossa adaptação e conseguimos entrar no alojamento. No caso, foi bem tranquilo e o alojamento assim, seguro, super tranquilo para você viver e dentro das condições da bolsa, né? A adaptação, tipo, no alojamento é bem boa mesmo, tipo, tem uma estrutura muito boa, é um mini estúdio, né, tipo, depende, varia entre 9 e 12 metros quadrados, e aí tem alojamento que tem cozinha no quarto, tem alojamento, o meu, no caso, tem banheiro e a cozinha é coletiva, então é como se fosse uma suíte, né, basicamente. E aí você tem as outras opções também, que você pode morar em coloque é república, basicamente, dividir com outras pessoas. Agora, partindo um pouco mais para o lado, né, da universidade, eu queria saber de vocês como que é o modo de ensino francês, né? Quais são as semelhanças e as diferenças que vocês sentiram, né, daquelas disciplinas que eram ministradas aqui na UFLA, né, do ensino brasileiro? Então, eu senti bastante diferença. A gente está numa escola que é de eletroquímica e processo de energia e para o ambiente, chama EP. E a gente escolheu essa escola porque as disciplinas eram, tipo, os nomes, por exemplo, e também a matriz curricular era bem semelhante. Por exemplo, eu escolhi fazer algumas matérias que são semelhantes de matérias que eu já vi na UF. E eu, pessoalmente, eu achei o ensino muito diferente, muito diferente. Eles são mais diretos, eles não costumam seguir uma bibliografia, tipo um livro, é só slide, basicamente. Às vezes os slides não têm informações suficientes e, tipo, os alunos estudam por aquilo ali. E é bastante diferente também as aulas, porque, por exemplo, a gente tem aula aqui, tem a aula da teoria, e aí depois tem uma aula só para resolver exercício. Então, a gente tem uma aula que é para teoria, e depois aulas aleatórias no meio do período para resolver exercícios. Eu achei também que não temos aula suficiente, a carga horária é bem baixa, então por isso eles veem as coisas muito por cima, assim, não é igual na UFLA que a gente vê as coisas bem mais aprofundado. Os professores aqui são mais... não tem muita didática, é bem diferente, os nossos professores da UFLA são ótimos, então, tipo, quando a gente vem para cá, eu, por exemplo, eu já valorizava o que eu tinha e eu aprendi a valorizar ainda mais. Então, mas, tipo, num outro aspecto também, a gente vê algumas coisas diferentes, né, Larissa? A gente fez uma matéria prática na área de eletroquímica, então foi bem interessante também, porque tem uma gama de área que a gente pode seguir. No meu caso, eu fui para a mesma escola que a Yasmin, que é nessa parte de eletroquímica, só que eu decidi fazer algumas matérias exatamente desse sujeito.
da eletroquímica. E só que quando a gente veio para cá, a gente acabou entrando na turma que é equivalente ao mestrado aqui, que eles dizem que é o Master 1. Então, isso já quer dizer que eles já tinham alguma base sobre a eletroquímica. E na UFLA, esse aspecto não é muito forte. A gente vê um pouco, coisa bem básica em química analítica, mas nada comparado com as pessoas que vão, de fato, seguir essa área. Então, eu tive bastante dificuldade na questão de acompanhar, principalmente nesses assuntos. E o fato dos professores serem muito diretos, igual a Yasmin comentou, fazia com que eu tivesse dificuldade, porque eu não tinha uma base boa nesse aspecto de eletroquímica. Então, foi meio complicado no começo, além de que todas as nossas aulas eram em francês, e nosso nível era B1 quando a gente chegou, e no caso, ter todas as aulas de francês com muitos termos técnicos foi difícil no começo, a adaptação de aulas, no caso de matérias que você nunca teve, de um sujeito que você não tem domínio, e ainda em outra língua, que não é a sua. Então, assim, no começo foi bem complicado, mas com o tempo o francês foi ficando mais natural, a gente conseguia entender perfeitamente as aulas, o conteúdo, mas a questão de ser tão diferente do que a gente abordou na UFLA, né, nesse aspecto, teve um pouquinho de dificuldade, e eles são bem independentes quanto aos estudos. Você precisa estar sempre se dedicando para correr atrás, porque os professores são mais diretos. E essa questão mesmo da carga horária é bem reduzida em comparação à UFLA, uma única matéria. Então são muito conteúdo, às vezes pouco tempo, por isso que às vezes é tão rápido a maneira como eles dão. E uma coisa que a gente notou muito em relação ao ensino daqui é que a nossa escola, no caso da FELMA, eles têm um enfoque muito grande com a parte matemática, com a parte de dedução de fórmulas, teoria, porque é uma grande escola que eles têm esse direcionamento também um pouco para a área de pesquisa. Então, entender o que vem por trás é muito forte nessa escola da FELMA. E acaba, às vezes, deixando um pouco a parte mais prática, mesmo em matérias teóricas, a gente não acaba vendo, de fato, a ligação entre o que você está vendo em sala de aula com a prática. Só depois que a gente começou a fazer uma matéria prática no laboratório, que foi, de fato, que a gente viu, começou a ter essa ligação da matéria em sala de aula com a parte, né, o que de fato iria usar o que a gente aprendeu. É bem desafiador, mas é só persistir que eu acho que dá tudo certo. Eu compartilho da mesma opinião que a Larissa. Eu não tive muita dificuldade com o francês, mas o meu problema mesmo foi em relação à didática mesmo dos professores, que eu achei muito diferente. As matérias são meio que abordadas por cima, a gente não vê muitos detalhes, sabe? Então, por exemplo, numa matéria de transferência de massa, eles veem extração líquido-líquido, que é matéria de operações unitárias, então eles veem operações unitárias dentro de uma matéria de transferência de massa, que não é nem a carga horária de transferência de massa da UFLA. Ou seja, é uma carga horária muito menor, e eles veem, a gente viu, umas 4 matérias da UFLA dentro dessa matéria, nessa carga reduzida. Então, o meu problema mesmo, acho que foi mais isso, sabe? De ver as coisas muito por cima, muito rápido. Só para completar essa questão da escola, uma coisa que chamou bastante atenção nós foi o método de avaliação deles. Porque na UFLA a gente costuma ter 3 provas e um trabalho, né? Ou uma apresentação, ou algo do tipo. Aqui eles têm apenas uma prova final, que vale a nota da matéria toda do semestre. Então, assim, por N motivos, se por um acaso você não consegue bem nessa prova, né, você acaba já tá de recuperação. No caso, é uma oportunidade só que eles têm, mas é no final do semestre, é no final de após dar toda a matéria que você faz essa prova. Então, acaba sendo o conteúdo de toda a matéria também. É um jeito bem diferente de avaliação que a gente sentiu
um pouco de, no caso meu, um pouco mais de dificuldade, porque era muito conteúdo para uma prova. Realmente, o problema era que, ao mesmo tempo que a gente tinha que estudar tudo para fazer uma única prova, não tinha como eles abordarem, tipo, coisas muito, não muito aprofundadas, mas mais aprofundadas, com mais detalhes nas provas. Porque a gente tinha 2 horas para fazer, então acabava que também era um conteúdo mais geral, não era isso na prova. Então, tipo, uma única prova e um conteúdo mais geral. Então, eu acredito que, por exemplo, é uma coisa que a gente tem que agradecer muito na UFLA, que a gente realmente aprende muito e a didática é totalmente diferente. Acho que vocês abordaram bastante sobre a universidade. Eu queria saber um pouquinho da comunidade, sabe? Comunidade francesa. Como vocês sentiram que foi a recepção? Tanto em relação aos estudantes, quanto à própria população, né? Como que é a recepção deles com relação a estudantes estrangeiros? Né? Virem morarem no país, estudarem na universidade, como que vocês sentiram? O francês já é um ponto positivo. Você já tem mais uma liberdade, assim, para tipo, ser recebido por eles. Porque tem toda aquela fama, né, que o francês não gosta que você chega falando diretamente em inglês. Algumas vezes isso é verdade, algumas vezes não. Porque aqui, quando eu cheguei, também eu levei um susto que muita gente só falava inglês. Tanto que foi uma ótima oportunidade para eu aprender mais inglês e avançar muito no inglês, o que eu não tinha avançado a vida inteira. No geral, eu acredito que a comunidade, assim, é tranquila. É claro que não é igual Minas Gerais, porque eu, por exemplo, sou mineira, então, tipo assim, é totalmente diferente. A receptividade do mineiro é inigualável, mas com relação à adaptação, assim, eu acredito que você tem que saber falar francês, né, para vir por esse programa. Então, tipo, isso já é um ponto positivo. E na universidade foi onde que eu pessoalmente senti maior dificuldade, porque ninguém recepcionava a gente, todo mundo sabia que a gente era estrangeiro, e a gente meio que ficava largado, assim, sabe? Às vezes até os professores mesmo, tipo, iam dar exemplos, eles, por exemplo, esse exemplo aqui que vocês viram no ano passado, só que eles sabiam que a gente não estava ali no ano passado. Então eles não davam, tipo, uma abordagem, assim, inicial para tipo, pra gente se sentir incluído naquilo, sabe? Então, na universidade, assim, eu senti um pouco mais de falta disso, também o apoio da administração da universidade que é responsável pela gente. Então, por essa parte, eu acho que eu senti mais dificuldade, mas com a sociedade fora do ambiente ali universitário, eu achei mais tranquilo, assim, até porque a gente sabe falar francês, então era de boa. No caso, só para falar um pouquinho, a cidade onde a gente está é uma cidade muito internacional, então tem pessoas, estudantes, muitos estrangeiros que vieram para trabalhar até mesmo na cidade de todo o canto do mundo. Então, entra nesse aspecto de você falar inglês, porque tem pessoas que estão fazendo intercâmbio aqui que não falam francês, você acaba treinando o inglês também, mas ter o francês é necessário para o convívio diário, pequenas coisas, no caso, né, da sua vida, supermercado, padaria. O francês é necessário, porque não é todo mundo que fala inglês. Então, esse ponto deles pedirem o francês já ajuda muito. A questão dos próprios franceses. Eles são um pouco mais distantes, como comentei também, eles são um pouco mais independentes, fica cada um mais na sua, então demora um pouco para ter essa barreira, assim, até com os colegas de classe mesmo, demora um pouco para quebrar essa barreira e você ter uma conversa, assim, fluida entre eles, com a gente, porque senão ficam mais entre o grupo dos próprios franceses, que eles já têm amizade, já estão acostumados. Então, isso leva um pouco de tempo, mas eu acho que é mais pelo fato de ser o jeito deles. A gente vê isso até entre eles mesmo, tem essa questão de ser um pouco mais reservado e não ser igual um brasileiro que chega conversando com todo mundo, abraçando, tem esse convívio assim mais fácil. Eles são bem mais calmos, tranquilos. Então, tem essa barreira inicial, depois melhora com o tempo, que eu pude perceber na minha experiência. E a questão também da escola, do pessoal que recepcionou nós. No começo, tivemos uma recepção de calouros, né? Não calouros, de intercambistas, que
porque tinham muitos intercambistas na escola. Então, eles fizeram várias reuniões para tentar explicar como é que funcionava a questão da faculdade, mas muitas coisas passavam assim, que para eles eram muito simples, para a gente às vezes não tinha, foi difícil de entender, e essa questão de pedir para explicar de novo, às vezes a gente teve muita dificuldade de conseguir informação, porque aqui as coisas são muito divididas dentro da universidade. Então, às vezes, você queria a informação sobre a mesma coisa em 2 matérias diferentes, você tinha que falar com 2 pessoas diferentes. Então, essa informação, buscar essa informação era um pouco difícil, mesmo a gente sabendo francês. Então, essa questão da comunicação entre eles, às vezes, é um pouco falha em relação ao brasileiro, que fala constantemente, se comunica, acho que até muito bem. Eles são mais fechados e é bem mais complicado de ter esse contato assim, mais facilitado. Realmente, tipo, a gente percebe muita diferença na cultura mesmo, mas igual a Larissa falou, eu acho que foi até mais fácil a gente fazer amizade com os internacionais, que não eram franceses, tanto que eu fiz amizade com mexicano, colombiano, de vários lugares. Só que por exemplo, tinha uma menina na minha sala que eu tive facilidade de conversar com ela, uma francesa. Ela perguntava se eu precisasse de ajuda, eu podia falar com ela. Então, nesse aspecto, foi tranquilo. Acho que tem que partir da gente, porque se for esperar partir deles, não acontece. Mas com relação a que a Larissa falou da administração aqui, o problema é que na França é muita burocracia. Eu nunca vi tanta burocracia na minha vida. E aqui eles resolvem as coisas por carta, coisa que no Brasil a gente não resolve mais por carta. Então, acho que isso também é bem diferente. Por exemplo, aqui o grupo de sala, por exemplo, você trocar informações, etc., é no Messenger, no Facebook, porque as pessoas aqui não usam muito o WhatsApp. WhatsApp é uma coisa aqui mais pessoal, ou seja, você usa mais para família, amigo muito próximo. Então, acho que essas coisas também acabam, tipo, dificultando um pouco o acesso às coisas, informações. E igual a Larissa falou, as coisas são muito divididas, então, tipo, a moça que era responsável pelos internacionais, a gente ia procurar ela para saber uma informação, aí quando vê a gente tinha que procurar mais outras 2 para saber uma informação de estágio, aí uma outra para saber informação sobre curso, e é bem diferente. É interessante e também complicado, né, ver esse choque de cultura que vocês sentiram e presenciaram. E eu acho até legal também a parte que você falou, Yasmin, que você viu que você teve uma melhor interação com outros latinos, né? Então, com os próprios latinos, você foi melhor recebido do que o pessoal daí mesmo. Mas é claro que também tem outros intercâmbios em que, por exemplo, a gente tem a Alice, que está lá na Austrália, né? A Alice já falou que lá, tipo, ela foi bem recebida, que ela fez um tanto de amigas e tudo mais. Então, são casos e casos, né? E é bom também que eu chego numa outra pergunta que eu queria fazer. Quais vocês acham que foram os maiores benefícios, sabe? Os aprendizados que vocês tiveram durante esse intercâmbio? Nossa, eu posso fazer uma lista, eu acho que a Larissa também. Primeiro ponto foi francês, tipo, avançou muito, 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 porque você estudar, saber gramática, etc., é totalmente diferente de você estar inserido na sociedade. Hoje eu consigo ouvir uma conversa e entender tudo, e, tipo, me comunicar, eu consigo conversar normal, eu consigo viver aqui normalmente em francês. O meu inglês também avançou muito, tipo, o meu inglês era, sei lá, A2, hoje eu acredito que já esteja no nível B2, não sei, tipo, chutando assim, mas avançou muito, muito. Tipo, pessoalmente mesmo, sabe, você tem um crescimento muito grande, você aprende a se virar sozinho, mais do que, tipo, você já tá aí, porque aqui você basicamente não tem ninguém. Você tá em um lugar totalmente novo, totalmente diferente, então você tem que aprender a lidar com as coisas, e é uma grande oportunidade para um crescimento, tipo assim, eu acredito que eu cresci, que eu tive uma maturidade aqui, tipo, de uns 5 anos em 6 meses. Eu mudei muito desde quando eu cheguei aqui até, tipo, porque já tem 6 meses que a gente tá aqui, até hoje, então, tipo assim, eu realmente sou muito grata por esse intercâmbio, porque o que eu mudei, que foi um crescimento pessoal para mim, foi excepcional. Sim, eu concordo totalmente com a Yasmin. A
a questão do idioma, você avança muito mais rápido, tanto francês quanto inglês, desenvolve bastante coisa. A questão pessoal também é um desenvolvimento muito grande de lidar com problemas que às vezes você não está acostumado a lidar, mesmo morando sozinho, morando em outra cidade para fazer universidade, em outro país, você acaba tendo esses choques de culturas que você começa a dar mais valor assim para a sua própria cultura e falar, nossa, eu não percebia isso antes. E isso é um crescimento muito grande, porque você se conhece melhor e é uma oportunidade, uma experiência única de verdade, além também da parte profissional, porque a Yasmin também tem certeza, ela pode falar por ela, mas as oportunidades que a gente encontrou aqui na França, a gente fez 6 meses de matérias, e no caso também a gente está saindo e já saiu para estágio aqui na França, então foram outras oportunidades que a gente começou a ter contato com outras pessoas de outros países, e esse crescimento pessoal acaba indo para o lado profissional também, porque acaba um puxando o outro, e simplesmente é bem gratificante de estar aqui, mas a oportunidade de conhecer pessoas novas, fazer novos contatos, igual ela falou, a gente faz amizades com pessoas de outros países até, então é um networking que cresce e você se desenvolve pessoalmente, profissionalmente, até mesmo de contatos, então muitas coisas boas e é só vivendo essa experiência de intercâmbio que de fato você consegue entender e se conhecer melhor, saber o que você quer, o que você gosta ou não. Nesses momentos que você consegue ter essa autorreflexão e ver o quanto você pode ir, o quanto você pode fazer. Então, foi bem importante para mim esse intercâmbio, essa oportunidade para desenvolver tanto pessoalmente quanto profissional. Bom, eu queria ver também, né? Vocês citaram um bocadinho, né, dessa inserção no mercado de trabalho, né, no estágio. Eu queria saber, né, de vocês como está sendo essa experiência, ou se vocês ainda vão fazer, como que vocês esperam que seja essa experiência, qual que é a área de atuação que vocês vão atuar ou estão atuando. Aqui você tem algumas plataformas que você pode buscar estágio, também pode buscar pelo LinkedIn, tem também uma semana na faculdade que é para as empresas, então são várias empresas que vêm para a faculdade, e aí você vai lá, conversa com eles, entender mais sobre as vagas e etc. Eu consegui meu estágio, foi assim, foi quando teve essa semana com as empresas, eu levei meu currículo, entreguei para o responsável da empresa Aperam, que também tem no Brasil, que eu sei que tem uma outra estudante da engenharia química que faz estágio na Aperam do Brasil. E aí essa pessoa entregou para a engenheira da Piranha da França e ela me ligou. Aqui eles fazem muita coisa por telefone também, então do nada você vai receber uma ligação e é uma entrevista presente, uma entrevista de estágio pelo telefone, mas basicamente se procura pelas plataformas. E eu comecei meu estágio dia 1º de fevereiro, vou fazer até dia 31 de julho. O meu estágio é, como eu disse, pela Piranha, e é na área de tratamento e otimização de efluentes advindos dos efluentes de decapagem do aço. Então eu vou meio que trabalhar para otimizar esse tratamento. Igual a Yasmin falou, tem muitas oportunidades aqui. Também cheguei a pesquisar um pouco nessa parte de estágio em plataformas, mas no meu caso acabou sendo a própria UFLA que eu consegui o estágio que eu quis fazer. No caso, eu recebi um e-mail do Thiago, que ele enviou as oportunidades que tinham de fazer estágio aqui em Grenoble. Era uma área da engenharia química, e eu tinha interesse de trabalhar, eu falei, vou tentar. Juntei os documentos necessários, mandei meu currículo, e pouco tempo depois eles também me ligaram para fazer a entrevista. No caso aqui, os processos seletivos de estágio geralmente é só 1 ou 2 entrevistas, dependendo da empresa. Não tem dinâmica, não tem nada. Você manda seu currículo, se eles gostam, eles fazem essas entrevistas. No meu caso, eu fiz uma por telefone, e depois eu fui à segunda entrevista, que foi com
coordenadores do estágio. Eu fui na empresa fazer a entrevista pessoalmente, como era aqui na mesma cidade, foi fácil. No meu caso, o meu estágio é um centro de energia atômica da França. O meu estágio ele vai ser na questão de testar catalisadores para otimizar a produção de hidrogênio e gases de síntese, advindos de efluentes industriais. Só que eu só vou começar em abril, são 6 meses de estágio, então eu fico até em outubro aqui. Mas esse atraso, né, teoricamente, porque eu fui aprovada no processo seletivo do estágio até em janeiro, só que esses 3 meses que eu estou aguardando para começar é de fato pela burocracia francesa, porque a minha empresa, como ela é mais relacionada com essa parte um pouco pública, eles têm mais burocracias para checar a questão de antecedentes, porque era uma antiga empresa que trabalhava na parte de produção de bombas atômicas, essas coisas, então a burocracia por eles é bem maior para firmar os contratos. Então, enquanto não firma o contrato, convenção de estágio, você não pode iniciar o seu projeto. Acabou sendo uma oportunidade da própria UFSC que eles me enviaram. E uma outra coisa, aproveitando, é que essa oportunidade que foi enviada para todo mundo, muita gente recebeu, eu tenho amigos que receberam e falaram: é estágio, legal, mas é na França, eu preciso saber francês. E é essa oportunidade, de fato, você não precisava nem saber francês, nem inglês. Eles pediam um inglês básico para se comunicar, não precisava ter um nível avançado, nem nada. E muitas vezes as pessoas acabavam nem lendo o edital só porque viram que era na França. Então, fica a dica, porque é uma outra oportunidade para o pessoal que está procurando estágio. O estágio, querendo ou não, na França, ele é obrigatório para ser remunerado a partir de 3 meses, e é um valor que dá para você viver tranquilamente. Você se sustenta com o estágio. Então, muita gente veio atrás de mim, né, depois de eu falar dessa oportunidade, amigos próximos que estavam em busca de estágio, falaram: mas eu não tenho dinheiro para morar na França. E eles acabaram perdendo uma oportunidade por de fato não conhecer e não saber que era possível, se eles passassem no estágio, claro, era possível vir sem precisar do francês e viver tranquilamente na cidade só com o estágio. E essa oportunidade, se eu não me engano, é o 2º ano que eles mandam sobre isso, e posteriormente eu acredito que vai continuar tendo. Então, às vezes é uma outra oportunidade de tentar um intercâmbio, não acadêmico, mas até mesmo dentro de um estágio. Essa parte que a Larissa falou é muito importante mesmo, porque, por exemplo, as pessoas ficam com dúvida porque não sabem quanto precisaria para viver aqui, porque realmente, se você for pagar em reais, realmente é muito caro se você for converter. Tipo assim, eu não teria condição nenhuma de ter vindo se eu não tivesse bolsa. A gente tem bolsa, né, pelo governo, a gente recebe 870 euros por mês, mais ajuda financeira de passagem aérea e também seguro-saúde e ajuda de instalação, né, que são para os primeiros dias que você chega aqui, você tem que pagar várias coisas. Então, tipo, é realmente uma oportunidade que é única, porque tanto que esse intercâmbio era o intercâmbio dos meus sonhos. Então, tipo assim, eu já vinha querendo ele há muitos anos, então realmente foi uma realização pessoal muito grande. Tipo, eu meio que realizei o sonho da minha vida para vir aqui. Então, eu tenho até umas dicas depois para dar para quem quiser tentar esse intercâmbio, ter essa oportunidade, sabe? Porque é realmente uma oportunidade única e, igual a Larissa falou, a bolsa do estágio já é suficiente para você se sustentar aqui, porque aqui, segundo a lei aqui da França, você é obrigado a pagar estagiário. Então, no mínimo, tem uma bolsa aí de 580 euros, porque tem uns descontos dos impostos aqui. Fora que o governo francês dá muito auxílio, então se você tem, não é o meu caso, mas se você tem menos de 26 anos, você paga muito pouco em algumas coisas. Você ainda tem uma ajuda aqui que chama CAF, que é no alojamento. Então, o governo francês te dá por mês alguma quantidade de dinheiro significativa para você pagar seu aluguel. Então, tipo assim, já vai reduzindo, sabe? Os gastos que você tem. Aqui tem muita doação de comida, doação de roupa, doação de utensílios domésticos. Então, muitos estudantes vão embora, doam as coisas, ou vendem mais barato. Tem muitas associações que dão comida. Então, você tem muito auxílio, sabe? Muita ajuda também, tipo, do próprio governo. Sim,
Isso que a Yasmin falou é muito real, porque a gente pensa, né, que uma bolsa dessa dá e sobra assim, para você viver tranquilamente, porque é muita ajuda de fora assim, do próprio governo francês. Ele estimula o pessoal, né, a estudar, então eles ajudam com a parte financeira. Então é uma preocupação a menos nossa, porque a gente, pelo menos falando por mim, nunca tive problemas, assim, consigo viver tranquilamente com a bolsa. E o estágio, como ele é remunerado, também consegue viver tranquilamente com esse valor que o estágio paga, porque são muitas ajudas. E se você é menor de 25 anos, varia dependendo do que, 25, 26 anos, você tem mais desconto ainda. No caso, no meu caso, eu acabei utilizando todos esses descontos. E essa ajuda também, eu acho até... Eu cheguei aqui, eu fiquei abismada com o transporte público. Como é o transporte público aqui? Simplesmente funciona. O Google Maps mapeia tudo, a hora que o trem chega, a hora que o trem sai, a hora que tem o próximo trem. É tudo mapeado, tipo, corretamente, perfeitamente. Então, tipo assim, eles usam muito aqui aplicativo e software para tudo, então tem muito investimento nisso. E, por exemplo, eu tenho 28 anos, então eu tenho a ajuda da CAF. Como eu tenho a CAF, eu pago 2,50 euros por mês para utilizar o transporte público na cidade. Então, tipo assim, 2,50 para usar o transporte público o mês inteiro. Para Larissa, acho que é 15 alguma coisa, né? E, tipo assim, é muito pouco, perto do que a gente pagaria no Brasil, né, por mês. Você percorre a cidade inteira com ele, é bem tranquilo. De fato, o horário impecável. Aqui você vive tranquilamente com o transporte público, você não precisa nem ter carro, sabe? É muito investimento que tem em trens, ônibus, então nesse aspecto, assim, eu achei muito diferente. E, bom, quais pontos vocês considerariam que seriam relevantes e diferenciais para outros alunos que querem ter essa mesma experiência que vocês, sabe? Que querem chegar onde vocês chegaram? Tipo, o que vocês acham que é muito importante a pessoa ter ou buscar? Olha, eu daria algumas dicas. Primeiramente, comece a estudar francês para hoje, porque você nunca sabe quando vai lançar o edital. Então, você já precisa estar preparado para já fazer essa prova na Aliança Francesa e conseguir o nível. E essa prova é paga, então você tem que estar preparado realmente para fazer, porque senão você acaba perdendo dinheiro. Você tem que ir para, por exemplo, a BH ou São Paulo para fazer, então também tem o deslocamento. Então, você tem que estar preparado para isso. Então, comece a estudar francês para hoje. Inglês, comece a estudar inglês também, se possível, porque aqui eu percebi que realmente, tipo, o francês aqui, por exemplo, na França é muito importante, só que basicamente todos os franceses falam inglês. Então, tipo, você conseguiria se virar aqui muito bem com o inglês, e tem muita, muita oportunidade, tipo, que não existe que você fala francês, sabe? Então, se você falar inglês, tem muita oportunidade que já é suficiente. Dando dica mais técnica, assim, eu falaria que é um diferencial se você souber MATLAB, se você souber programar em Python, tem muita vaga nessa área, muita vaga. Sobra vaga na área de programação, para quem gosta. Eu acho que se você souber programação já é um diferencial. Mas se você não souber também, tem outras áreas, tem milhões de vagas também para você trabalhar em laboratório, se você gosta de pesquisa. É isso, tem que aproveitar a oportunidade e estar preparado para quando o edital for lançado. Uma outra questão que eu daria como dica é a questão de curiosidade. Porque seja curioso de olhar as oportunidades que tem. Porque aqui tem muita oportunidade que às vezes você deixa passar só por falar, mas eu não consigo, eu não tenho como me bancar, ou eu não sei francês. No caso, tem outras oportunidades, não só com o Brafitec. O Brafitec você precisa do francês, mas tem outras oportunidades de conseguir ter uma experiência próxima, no caso de morar fora, de ter esse convívio com uma outra cultura, que às vezes é só você procurar, de fato, ter essa curiosidade de correr atrás e falar, olha, nossa, mas tem um programa aqui, não é o Brafitec, mas tem outros de estágio, por exemplo, que eu poderia me inscrever, mesmo estando no Brasil, mesmo fazendo graduação ainda,
tem muitas oportunidades. As empresas aqui são bem abertas para estrangeiros, então, às vezes, a gente se fecha por medos ou por não saber. Então, a questão é ter curiosidade para pesquisar e descobrir um pouquinho mais. Se você tem vontade, corre atrás, porque tem muitas oportunidades. Pode ser que alguma delas vai encaixar para você, para o que você quer, o que você está buscando. Então, basicamente essa questão de correr atrás. Então, se você tem esse desejo de um dia ter essa experiência, correr atrás, porque é assim que as coisas acontecem. Não dá para esperar. Realmente, eu dou até a dica, se você quiser vir para a França especificamente, para seguir, tem um Instagram que chama Campus France Brasil. Lá eles dão várias dicas de intercâmbios que tem. Tem o Erasmus, tem o Braftec. O Braftec é a forma mais fácil, assim, para a gente, porque já está ali dentro da UFLA mesmo, né? O Erasmus já é mais a nível internacional, no caso, tipo, tem para o mundo inteiro. Tem estudantes daqui na França que vieram para o Erasmus, que são, por exemplo, da Alemanha. Então, realmente, o que a Clarice falou é muito importante, tipo, tentar olhar mesmo, sabe, ser curioso, procurar vaga, mesmo se você acha que, eu não tenho francês, mas você tem o inglês, você consegue se virar no inglês, já é alguma coisa. Então, eu acredito que, tipo assim, é só não desistir, sabe, tipo, era o meu sonho, eu corri atrás, persisti, eu já tinha até desistido, porque eu já tinha formado, só que aí eu entrei de novo na graduação, tipo, que era meu sonho fazer engenharia química, e acabou acontecendo. Então, tipo, eu acabei realizando o maior sonho da minha vida. Então é isso, sabe? Tipo, não desistir, persistir, que você consegue alcançar o que você quer. Se você tiver força de vontade, eu sei que às vezes é difícil, porque tem gente que não tem tempo mesmo, porque tem que trabalhar, tem que estudar. Então é muito difícil mesmo. Para algumas pessoas é realmente mais difícil do que para outras. Mas faça o que for possível dentro do que você pode e que você consegue se realizar. Então, pessoal, foi isso a entrevista. Eu queria agradecer a presença de vocês mais uma vez. Muito obrigado por estarem aqui, né, esclarecer essas dúvidas acerca do intercâmbio da Braftec. Vocês tocaram em todos os pontos que a gente achou interessante, né, da gente tirar essas informações e dar essas informações para o pessoal que está assistindo a gente aqui. E, por fim, eu quero deixar esse espaço, se vocês quiserem divulgar alguma rede social, possa ver, né, às vezes a rotina ou tirar alguma dúvida, então fique à vontade e novamente muito obrigado pela presença. Quem tiver alguma dúvida pode entrar em contato comigo, que um dos meus intuitos também de conseguir vir para cá era poder ajudar quem tem vontade de vir. Um dos meus sonhos também é poder ajudar quem não tem condição de vir por si próprio, poder conseguir vir com alguma ajuda, igual essa bolsa que a gente teve. Então pode entrar em contato comigo no meu Instagram se quiser. Yasmin sem as vogais, no caso Y, S, N, N de navio, F de faca, S, V. Então pode entrar em contato comigo, perguntar qualquer dúvida. Se quiser saber dica de professor de francês, tem também. Pode perguntar tudo que quiser lá sobre o intercâmbio, que eu vou ter o maior prazer de responder e poder ajudar de alguma forma. Eu também estou à disposição, quem quiser saber um pouco mais de intercâmbio, alguma dúvida ou só querer conversar mesmo sobre, estou à disposição no meu Instagram também, Larissa Cepim. Eu agradeço muito pelo convite, por ter vindo aqui, esclarecer um pouquinho desse intercâmbio, bater esse papo, e fico à disposição de qualquer coisa, de quem tiver interesse e quiser conversar, só me chamar lá. Muito obrigada. Eu agradeço muito a oportunidade também e agradeço a CAPES e o governo brasileiro que apoia a ciência e apoiou a gente a estar nesse intercâmbio. Então é isso, pessoal. Muito obrigado que vocês estão assistindo ao nosso podcast. Lembre-se, né, de entrar no nosso Instagram, Engenharia Química UFLA, seguir a gente lá. Sigam as meninas que elas passaram o Instagram. Muito obrigado novamente. Tenham uma ótima tarde, uma ótima noite e um ótimo dia para vocês. Tchau, tchau.